A USP vai eleger seu próximo reitor em novembro. E você pode estar pensando, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas a Universidade de São Paulo, que é uma das mais conceituadas na América Latina, tem tudo a ver com todo mundo. Fora os milhares de profissionais formados a cada ano, 1/4 de todas as pesquisas do Brasil são feitas na USP. E essas pesquisas não ficam lá só nos laboratórios. Elas viram respiradores durante a pandemia, medicamentos, políticas públicas em áreas como educação ou meio ambiente, jurisprudências no direito. Fora isso, o dinheiro do orçamento da USP vem dos impostos pagos aqui em São Paulo. Eu fui conversar com os 3 candidatos a reitor da USP, e essa é justamente uma preocupação comum entre eles, de mostrar mais para a sociedade a função da universidade pública. Por vezes, há uma percepção de algumas pessoas de que as universidades se afastam da sociedade e vivem numa redoma, usufruindo da sua estrutura em benefício próprio. Esse é um dos candidatos, o professor da Faculdade de Medicina, Aloísio Segurado, que até se candidatar nessas eleições era o pró-reitor de graduação da atual gestão. Então seu discurso é mais de continuidade. A sociedade quer saber de fato o que a pós-graduação brasileira faz além de produzir teses e artigos científicos. Qual é o resultado dessa pesquisa efetivamente na mudança da vida das pessoas? Há várias maneiras de se medir o impacto, mas elas não são tão simples assim. Elas são mais de longo prazo, são medidas de longo prazo. Usaria como exemplo a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da USP, lá do Largo de São Francisco, ela formou a nação brasileira. É difícil a gente medir quantas sentenças judiciais são pautadas em jurisprudência que tem origem no conhecimento da USP, mas esse já não seria uma medida de impacto fantástica de dizer, olha, é este conhecimento ali produzido que está de fato transformando a vida das pessoas. É um desafio buscar essas metas, essas métricas de impacto, mas é uma necessidade. Ele acredita que a contratação recente de 900 novos professores pela USP pode ajudar a transformar a forma como se ensina na universidade, para que ela seja atrativa para o jovem hoje. Então, é o momento, diria Renata, de nós mobilizarmos essa energia para fazer aquelas mudanças que, por vezes, num quadro muito cristalizado, são mais difíceis. Há questões pessoais desse desafio de se ver no ensino superior, um ensino que exige muito mais proatividade do estudante. Por outro lado, essa mudança de ambiente, muitas vezes de moradia, que altera a rotina dos estudantes, mas também a necessidade de superação de um modelo pedagógico centrado no professor. Hoje, todos os estudos educacionais mostram que a efetividade maior do processo pedagógico é das metodologias centradas no estudante, dando mais proatividade para a participação do estudante e buscar a resolução de situações complexas e concretas, ou seja, a aplicação do conhecimento teórico na solução prática de desafios do mundo contemporâneo. Então, isso exige uma mudança. Ele também defende mudanças nas avaliações, por causa principalmente da inteligência artificial. Então, aquela avaliação tradicional baseada no trabalho entregue pelo estudante talvez não seja mais viável, uma vez que a tecnologia pode ser usada de maneira inadequada e acabar dando ao estudante a possibilidade de apresentar um trabalho que não é da sua autoria, né? Então, isso vai exigir que a gente repense os mecanismos de avaliação. Criar mecanismos de avaliação que possam ser aplicados na sala de aula, na resolução de problemas e que mobilizem o conhecimento muito mais do que aquele velho trabalho que você entregamos para o professor no final do curso, no final do semestre, que era feito lá em casa, consultando as fontes que cada um muito limitadas à época que nós tínhamos e que hoje são inúmeras, mas, por outro lado, exigem um juízo crítico na sua validação. A outra candidata a reitora, a ex-diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Ana Lúcia Duarte Lana, também falou um pouco de como o ensino na USP precisa se adaptar aos tempos de hoje. Evidentemente, isto é uma preocupação da universidade, muita coisa está sendo feita, mas é um processo longo, é um processo de mudança de cultura, né? Eu ainda dou 4 horas de aula com giz, né? Não é, tudo bem, o melhor que eu seja, eu acho cruel com o meu aluno que ele tenha
que, né, se o vídeo não pode ter mais que 30 segundos no Instagram, eu não quero chegar é impossível a gente dar aula no ritmo do Instagram, mas eu não posso desconhecer que esse é o ritmo que as pessoas vivem no mundo real delas. Então, a sala de aula tem que saber dialogar com esses instrumentos. Ela também está ligada à atual gestão e, até se candidatar, era a pró-reitora de Inclusão e Pertencimento. Essa foi a área que ficou responsável por questões como cotas para professores pretos, pardos e indígenas, que foram instituídas em 2023. Eu acho que se a gente olha, né, para o mundo, para o país e tal, de fato as políticas de diversidade estão na berlinda, né? Quer dizer, o que deve fazer com que nós sejamos muito cuidadosos e muito responsáveis com as nossas políticas de diversidade e de inclusão. Por isso, para nós, foi e continua sendo tão importante produzirmos dados, produzirmos indicadores e produzirmos uma sólida reflexão sobre essas políticas e o impacto dessas políticas, porque isso não existia. Eu vou te dar um dado que, para mim, é a menina dos meus olhos. A USP tem um problema de evasão significativo, é menor até do que outras universidades, mas é muito significativo. Varia, sei lá, 25%, 30% em média. Os alunos que recebem permanência estudantil, eles têm entre 1% e 2% de evasão. Não só eles têm entre 1% e 2% de evasão, mas eles se envolvem mais nas atividades de formação da vida universitária. Eles buscam mais atividades de extensão, eles buscam mais atividades de pesquisa, portanto, eles entendem e reivindicam para si essa proposta de um processo formativo na universidade. Entre as suas propostas está criar um reforço acadêmico para os calouros. Nos primeiros anos da graduação, eles teriam aulas de matemática, língua, ciências de dados, inteligência artificial. A maior parte dos nossos alunos de rede pública são de São Paulo. Sabemos que os indicadores de São Paulo são muito ruins, então sabemos que teremos problema. Mas não era exclusivo, não era que os alunos, também sabemos disso, não é que os alunos da rede particular são espetaculares. Então há uma defasagem importante entre a expectativa que a universidade tem sobre as competências que os nossos estudantes devem ter quando ingressam na universidade e aquilo que, de fato, eles estão conseguindo retornar. Se a gente não enfrenta isso para o conjunto dos nossos estudantes, a gente produz evasão, a gente produz adoecimento e a gente produz desinteresse pela vida e pelo conhecimento. O terceiro candidato a reitor nessas eleições, o professor da Escola Politécnica Marcílio Alves, também disse se preocupar com o desinteresse dos estudantes por aprender. Certa apatia, né? E essa apatia, para mim, é um problema que a universidade vai ter que resolver através de trazer vida para a universidade de novo. Antigamente, os campi eram mais ativos, existia mais atividades, mais congraçamento, mais festas, mais esporte, mais cultura, né? E hoje em dia, até pelas características urbanísticas dos campi, eles são mais isolados e o campi está mais vazio. Para ele, essa falta de vida no campus é uma das maiores razões do abandono da universidade. Existe evasão, existe a decepção, o estudante entra depois de muito trabalho, né, para passar no vestibular, etc., e ele encontra, às vezes, um curso onde ele se decepciona, né? Ou tem várias razões para isso, tem as razões do próprio curso, do próprio interesse do estudante, mas tem também um campus mais solitário. Olha, nós escolhemos duas coisas importantes, é inundar o campus com atividades culturais e esportivas. A gente entende que isso é bastante importante para que haja uma integração maior entre todos os estudantes. As atléticas na USP já são bastante importantes nesse sentido, porque elas promovem muitos tipos de esporte, organizam treinamentos, etc. Mas eu acho que existe uma mão aí que a reitoria poderia dar ao fazer apoio a essas atléticas, a essas entidades, aos grêmios, etc., para poder interagir melhor com eles e, portanto,
florescer mais a vida cultural e esportiva dentro da universidade. Então, o acolhimento é uma das coisas, é um dos fatos que faz com que haja evasão. Então, as pessoas entram, não se sentem acolhidas e saem da universidade. E depois de tanto sacrifício para entrar, a gente tem a obrigação de receber essas pessoas e dar acolhimento. E o acolhimento se dá de várias maneiras, dá de modo econômico, dá de modo de atenção, de afeto, de recepção, de ligação de um para um. Então isso eu acho que é bastante importante. Marcílio também falou das mudanças que precisam ocorrer no ensino por causa da inteligência artificial e comentou o uso da IA em trabalhos acadêmicos. É uma visão diferente, não é mais plágio. Hoje em dia, dar um trabalho para o aluno que ele possa responder esse trabalho através da inteligência artificial é o erro. O correto é dar um trabalho que ele também use a inteligência, já pensando que ele deva usar a inteligência artificial para poder, então, aprender com aquela atividade, né? Então, as atividades têm que ser transformadas e passa, então, também pelas avaliações. Muitas das avaliações têm que ser mudadas porque a gente não pode mais pedir, por exemplo, faça um algoritmo que resolva tal questão. Isso aí, se ele pedir isso no ChatGPT, ele vai conseguir essa informação. Um resumo de um texto. Faça um resumo, etc., né? As eleições na USP serão no dia 27 de novembro, mas não é todo mundo que vota. Existe um colegiado de cerca de 2.000 pessoas que fazem parte dos diversos conselhos da instituição. Os eleitores são, na maioria, professores, mas tem também representantes de alunos e servidores técnico-administrativos. Eles elegem uma lista tríplice. Como dessa vez só tem 3 candidatos, todos estarão nela. Essa lista é enviada ao governador Tarcísio de Freitas para que ele escolha o novo reitor ou a nova reitora da USP. Tradicionalmente, o governo escolhe o mais votado na universidade.